E aí? E aí, meu nobre? Finalmente conseguimos começar. Rapaz do céu, tá quase dormindo aqui já, né? Fala não, rapaz, tá quase meia-noite aqui. Tô. Aí é 8h30, né? Agora, né? Agora, deixa eu ver aqui, que eu tô ligando, eu tô com o celular aqui, com o computador aqui do lado, e o computador desligou aí, agora tá ligando de novo. Mas seja bem-vindo, meu irmão. Legal. E o pessoal que tá entrando aí, tá chegando para nos acompanhar, sejam bem-vindos também. É a primeira live internacional aqui do Agion Vagas, né? E como sempre, pessoal, a gente busca estar tratando sobre profissões, vocação, propósito, mercado de trabalho, se qualificar e várias outras questões que giram em torno desses assuntos que a gente trata aqui no nosso perfil. E nessa live de hoje eu convidei meu amigo e irmão em Cristo aí, o Alfredo, e é brasileiro também, né? Tem esse detalhe para estar tratando sobre o mercado de trabalho nos Estados Hum. Unidos, visto que muitos brasileiros aqui desistem de lutar ou de conseguir oportunidades aqui no Brasil, ou mesmo se interessam em buscar oportunidades melhores lá fora, seja nos Estados Unidos, em Portugal, na Europa, no Japão, enfim. Mas nessa live a gente vai estar tratando justamente sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, como é essa questão de mudança de ambiente, como funciona lá, como as diferenças de como funciona lá e aqui. Então, essa é uma live para estar abordando esse assunto. Vocês já me conhecem, eu sou o Felipe, sou o criador do perfil do Agion Vagas. Para quem vier pelo Alfredo aí, eu sou de Recife, Pernambuco, e esse perfil aqui a gente divulga vagas de emprego para os estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e vários outros estados do Brasil também, vez ou outra, pelo menos. Pode se apresentar aí, Alfredo. Legal. Não, primeiramente agradecer aí você pelo trabalho que você faz, tanto aqui no Ajam Vagas como no Homens ao Máximo, né? Acho que cada vez mais a gente precisa de conteúdos que agreguem não só o nosso convívio familiar também, mas também é, crescendo em Cristo, né? Então, o trabalho que você faz tanto aqui, ajudando pessoas a se recolocar no mercado de trabalho ou iniciar o seu mercado no mercado de trabalho, quanto no Homens ao Máximo é muito bom. Eu fico muito feliz quando eu vejo você se dedicando e tendo esse resultado que você vem tendo nos dois Instagrams, nos dois grupos aí. Bom, agradecer também por você ter feito esse convite. Acho que a ideia é agregar um pouquinho, ajudar um pouquinho as pessoas que estão ou iniciando, né, a vida no trabalho, no mercado de trabalho, ou que já estão pensando no futuro, né, em se mudar para algum país, nesse caso aqui para os Estados Unidos, ou tem esse sonho, né, de como chegar até aqui, como poder se engajar aqui também no país internacional, né. Meu nome é Alfredo, eu tenho 46 anos. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos em 2013, né? Eu trabalhei 17 anos com uma companhia farmacêutica chamada Abbott, né? Desde 2001 até 2018. A gente ficou nessa empresa. E quando foi em 2013, tanto eu quanto a minha esposa, nós trabalhávamos para a Abbott, e aí essa empresa convidou a minha esposa a se mudar para os Estados Unidos e trabalhar aqui e cuidar de uma região da Europa. Eu trabalhava lá na Abbott também, a gente conseguiu arrumar uma posição aqui na época e na mesma área que eu trabalhava, né, em vendas, e aí a gente conseguiu ser transferido para cá como visto, né, de trabalho, né, L1 no caso, né, é um visto onde a empresa tem filial num outro país, né? Então nós ficamos aqui esse tempo todo, de 2013 até 2018, trabalhando para essa empresa, com esse visto de trabalho, e logo depois, no processo, em 2015, começaram o processo de Green Card para nós, e aí aplicaram para o Green Card, e a gente hoje tem o Green Card e esperando mais 2 anos para aplicar para a cidadania americana. Então, Amém, meu irmão. Amém. resumidamente, é isso. Isso aí. É interessante tu falar sobre essa questão do L1 e do Green Card, porque eu sei que tem diversas formas de entrar nos Estados Unidos. Eu só não me lembro bem a ordem, né? E as classificações, mas a pessoa pode entrar como um trabalhador,
empreendedor, estudante, atleta também, se não me engano, e deva ter outras categorias, mas eu não me lembro agora. Se tu pudesse estar aí para o pessoal. Existem algumas categorias para cada situação, né? Então, por exemplo, L1 é quando a empresa ela é americana e tem uma filial no país, no caso. Então, você vem para cá com esse chamado visto L1, que aí te permite ficar aqui por 3 anos, renovado por mais 3 anos. E após esse período de 6 anos, a empresa tem que decidir se você volta para o país ou se você é localizado aqui, né? E aí eles trabalham com o Green Card para você ficar legalizado por um período maior de 6 anos. Existem outros também, que é a categoria H1B, H2B e o de estudante, o F1, né? Que são os mais comuns aqui. E o de turismo, que é o B1, B2, né? Mas esse de turismo, a pessoa só vem para fazer turismo na Disney e tal, ou em algum outro estado aqui dos Estados Unidos. Então, cada um deles tem uma particularidade. Por exemplo, o H1B, ele é específico para posições que têm carência nos Estados Unidos e não permite vir família, só vem a pessoa que está trabalhando. O H2B permite vir a família junto, né? E também são todos por tempo de trabalho, ou seja, 3 anos podendo renovar por mais 3 anos. Depois desse período, a pessoa tem que decidir, ou a empresa tem que decidir se vai contratar a pessoa aqui nos Estados Unidos ou se a pessoa volta para o país de origem, né? E o de estudante, que qualquer estudante pode aplicar para uma escola que aceita esse tipo de visto aqui. A pessoa aplica, a escola tem uma taxa, tem um valor aqui, e você fica aqui pelo tempo que for necessário que você precisa do estudo. Para você ficar aqui e renovar o seu visto por ano, você tem algumas notas, né, alguns objetivos na escola que você tem que ter, assim, por exemplo, nota 7, você tem que ter um mínimo de nota 7, né, para a escola poder renovar o teu visto. Se você tiver uma nota baixa, a escola cancela o teu visto e te manda de volta para o Brasil. Então, basicamente, os mais comuns são esses 4 tipos de visto aqui que o pessoal usa. Aí tem de específicos, militar, atleta, que aí são bem específicos mesmo para essa categoria. Sim, sim. Inclusive, também, já deixando de sobreaviso o pessoal aí, tem um perfil de estudantes e de atletas daqui do Brasil, se não me engano, atletas e estudantes, eu me esqueci, mas futuramente, pessoal, a gente vai estar tentando fazer uma live com esse pessoal também, que é uma forma de como você pode, ao mesmo tempo, praticar um esporte, se você ama futebol, basquete ou algum tipo de esporte que é muito praticado nos Estados Unidos, e utilizar o esporte como um meio de você estudar lá. Uhum. Aí futuramente a gente vai estar fazendo uma live bem específica sobre isso também, Alfredo. Legal. E é interessante, tu falando sobre essa questão dos tipos de vistos, das formas de entrar no país, né? Que eu me lembro do exemplo do Peter, do canal Ei Nerd. Para quem não conhece, é um canal de cultura geek ou cultura nerd, e ele já chegou a falar sobre essas questões e principalmente sobre uma questão que sempre eu trato aqui, né? Uhum. Que é a gente se valorizar como um trabalhador, como um profissional. Investir na nossa qualificação, na nossa formação, não somente ficar no ensino médio. Aqui no Brasil, ficar no ensino médio, ter um curso técnico e tal, mas buscar realmente valorizar o nosso currículo e a nossa formação como profissional a tal ponto que a gente não mais procura emprego, mas as empresas nos procurem. E é algo que é muito comum em relação aos Estados Unidos e em relação a outros países também, e que ocorre aqui no Brasil é a fuga de cérebros. Como assim a fuga de cérebros? A saída de brasileiros altamente qualificados para trabalhar ou estudar em outros países, principalmente nos Estados Unidos, que é bastante visado por gente de todo o mundo e por gente, é claro, do Brasil também. Uhum. Mas é aquela coisa, se você quer estudar, trabalhar, viver em outro país, e especificamente no contexto dessa live nos Estados Unidos, pessoal, se valorizem profissionalmente, se qualifiquem melhor, saiam do ensino médio já com a mentalidade de investir na formação de vocês, investir em vocês mesmos, não desperdiçar tempo nem dinheiro, e também de ficar atento às muitas oportunidades que existem, porque existem muitas oportunidades lá fora,
e muitas oportunidades de empresas e até mesmo de órgãos públicos que têm parceria governamental e empresarial entre É. Brasil e Estados Unidos. Então, cabe a vocês ficarem de olho. Pode falar, Alfredo. Não, e eu acho que hoje, o que eu vejo que é o mais importante, além do estudo, sem dúvida nenhuma, a língua. Você aprender a falar o idioma antes de vir para os Estados Unidos, ou para qualquer outro país que você pense, não, que a pessoa pense que ela queira ir no futuro, é muito importante. O estudo ele é importante, ele te qualifica para várias coisas, mas a língua é o mais importante. Porque eu vejo o quanto que o brasileiro, quando chega aqui, ele sofre por não conseguir se comunicar adequado. E aí isso impacta em muitas coisas, né? Se você não consegue se comunicar bem, você não vai conseguir uma colocação boa. Você vai trabalhar em serviços básicos aqui, né? Serviços mais fáceis de comunicação ou a pessoas que falam mais espanhol, que conseguem ter ali uma proximidade com o português, né? Então, antes de se dedicar a um MBA, alguma coisa nesse sentido, se dedique na língua. Se você pensa em vir um dia para cá. Agora, se você pensa em fazer a carreira no Brasil, obviamente, faça o MBA, se estude, né? Profissionalize na sua necessidade aí. Mas se a ideia da pessoa, ela tem um sonho de vir para os Estados Unidos ou para qualquer outro país do exterior, aprenda a língua primeiro, que isso daí te abrirá muitas portas. Amém. E até recentemente também a gente fez uma live com outro amigo meu também daqui do Brasil, né? Uhum. Sobre a importância do inglês e como o inglês abre portas não somente fora do Brasil, mas Hum, dentro do nosso próprio país. E exatamente. até eu cheguei até a dizer na live que antigamente, e até um tempo atrás, e até mesmo hoje em dia, basta ter ensino médio e carteira de habilitação A e B para o cara já conseguir muito emprego e melhorar o salário. Sem Mas se o dúvida. cara tem inglês no idioma, o cara dá um salto enorme de oportunidades e de portas que vão se abrir, e fora a melhora no salário do cara também, a depender da empresa que a pessoa esteja inserida ou venha a ser inserida, né? Sem Isso é dúvida. muito importante mesmo. E uma coisa que eu acho que para os jovens aqui, que tem aqui, ou para os pais que têm filhos aqui já na fase de adolescência, começa a pensar em mandar teu filho fazer um intercâmbio aqui nos Estados Unidos. É a oportunidade que ele vai ter de aprender a língua estudando aqui, né? Existem várias escolas que não são absurdamente caras, cabem aí no bolso, no orçamento do brasileiro aí, e que você consegue deixar o teu filho aqui por um ano estudando e aprendendo a língua, e quando ele voltar para o Brasil, ele já volta e numa seletiva, por exemplo, ele vai passar na frente muito rápido, ele já vai para a terceira fase do processo, né? Porque ele tem o inglês. Se você tem um país hoje tão grande como o Brasil, tem um monte de empresa americana ou até europeia, que o inglês é básico de se comunicar, né? Você consegue avançar no processo seletivo muito mais rápido que qualquer outra pessoa que está ali. Então, essa é uma mentalidade também que o brasileiro precisa começar a aprender, né? Mandar o filho dele, quando estiver no segundo colegial, para os Estados Unidos ou para a Europa para aprender uma outra língua, para aprender uma outra cultura, para se desenvolver e voltar mais maduro para o seu país, para evitar essa fuga de capital intelectual que você comentou aí, Felipe. Exatamente. E até na live passada que eu fiz com a Catiane sobre o mercado de trabalho na ilha de Fernando de Noronha, que é uma ilha daqui do meu estado, do estado de Pernambuco, Já fui lá, eu tinha perguntado. Oi? já fui lá, Já foi? Foi? já. Olha aí, ó, esse homem viaja demais. Eu fui lá em 2005 lá, opa, fui lá em 2000. Tá bom demais. Aí eu tinha perguntado a ela como é que. Estás conseguindo me ouvir bem Sim, aí? sim, sim. Beleza. Eu tinha perguntado a ela como é que era a questão dos testes de idioma, porque lá tem cargos e funções em empresas que não exigem o domínio do inglês, mas, todavia, dominar um outro idioma, como a ilha de Fernando de Noronha vive do turismo, se você domina um idioma, você se diferencia. Aí ela falou sobre a questão de que não realiza testes para saber se a pessoa fala ou não fala, domina ou não domina, tem influência ou não. Mas uma das coisas que é perguntada é se a pessoa fez intercâmbio ou passou um tempo em outro país.
Aí se passou, meu velho, já não precisa nem comprovar que. Eita, Tá me ouvindo? estás conseguindo me ouvir, Alfredo? Sim, 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 tô sim. Beleza. Deixa eu ver só um negócio aqui, que quando o pessoal liga e dá uma bugada aqui que eu não consigo ouvir e ouvir de volta. Ouvir a pessoa que eu tô falando. Tô te ouvindo e tô te vendo, sem problema. Beleza, agora eu tô ouvindo. Aí ela comentou sobre isso, né? Que basta a pessoa comprovar que fez intercâmbio ou mesmo que passou um tempo em outro país. E isso a pessoa não precisa nem de comprovar com certificado, né? Sim. Só basta evidenciar que não, eu fiz intercâmbio para tal país, passei tanto e tanto tempo e tudo mais, porque isso a pessoa nessa vivência já adquire um conhecimento bom do idioma e também exercita a fluência do idioma, né? Ou Pelo menos o básico, né? principalmente num estado como o teu, que é um estado que vive bastante do turismo. Isso daí, nossa, quando se a pessoa fica aqui um ano e aprende a fluência, ela consegue trabalhar em uma série de locais, aí muitas agências de viagem aí de turismo aí, né? Os próprios pacotes de turismo, né? Então, olha a possibilidade, a gama de possibilidades que vocês têm de abrir uma empresa de passeio turístico. Pode ter certeza que se o gringo for em duas, tiver duas opções de uma empresa que tem as pessoas certas ali que falam inglês e outras que falam mais aquele macarrônico, que não dá para entender muito bem, que a pessoa se comunica, mas não fica sempre na dúvida, aonde a pessoa se comunica bem vai bombar. Amém. Os meninos estão falando aí, o Ebert e o Emerson, vamos lutar. Deus pode nos ajudar para um dia fazer intercâmbio, com certeza. Não somente intercâmbio, né? Mas viajar com a família e aproveitar. Sim, Eu não sou tanto de Estados Unidos e Europa, sou mais fã da América Latina, né? Até porque gosto muito de espanhol e da cultura daqui, mas com certeza, se Deus me conceder oportunidade e recurso, conhecer os Estados Unidos aí, ver se o Homem-Aranha existe mesmo, o Superman e tal. tem muito, o Pateta existe, a gente já tudo isso. É isso aí. Enfim, Legal. mas realmente aprender e dominar outro idioma nos proporciona diversas oportunidades profissionais, mas também de desfrutar melhor da vida, galera. Então, bora aí aprender o inglês. Aqui e no site do Ajan Vagas tem até o link lá de alguns cursos gratuitos que vocês podem fazer e aprender inglês de graça. Ou seja, não existe desculpa. Uhum. Para quem quer aprender, tem aplicativo de graça hoje em dia, o Duolingo é um grande exemplo disso que qualquer pessoa, mesmo sem saber ou sabendo pouca coisa, pode usar o Duolingo para aprender o idioma. Tem o site da Cultive. A Uhum. Cultive é uma plataforma de cursos online de graça e dentre eles tem dois cursos de inglês com mais de 200 aulas. E fora vários outros aí que tem aqui em Pernambuco mesmo, Alfredo. O governo do estado já é um programa mesmo governamental que existem escolas que têm núcleos de idioma onde é ensinado inglês, francês, espanhol e, se não me engano, italiano. E talvez alemão, mas eu não tenho certeza do alemão. Mas pelo menos o inglês, o francês e o espanhol é ensinado de graça. Pois é. Então, cabe a cada um de vocês aí, galera, aproveitar as oportunidades que a gente tem, seja por iniciativa governamental, seja por iniciativa privada, como é o caso da Cultive aí que eu citei, né? Para vocês estarem se qualificando e buscando oportunidades melhores. Mas, Alfredo, Hum. conta um pouco sobre como funciona o mercado de trabalho nos Estados Unidos, em termos de diferenças e semelhanças ao que ocorre aqui no Brasil. Por exemplo, se aí existe um conjunto de leis que rege o mercado de trabalho, como existe aqui no Brasil, que é a CLT, ou não, como é que é essas diferenças, quais são as diferenças e quais são as semelhanças? Cara, foi muito estranho, foi muito interessante quando eu cheguei aqui, né? Eu no Brasil eu tive uma drogaria por 6 anos, né? E eu tive funcionários ali e a gente sabe no Brasil quem tem negócio, quem um dia foi empresário ou é empresário ou tem algum negócio, seja ele qual for que tenha pessoas trabalhando, sabe o quão difícil é você é, ser tudo certo com as leis trabalhistas do país, né? São muitas leis que alejam o empresário, né?
O empresário meio que no Brasil ele é tratado como um bandido, né? Porque ele tem que fazer todas as coisas e no final o funcionário sai, põe ele no pau e ainda arranca mais dinheiro dele, né? Estando certo ou não, aí tem várias posições, cada um tem o seu lado aí e tem o da verdade ainda. Então, assim, foi muito chocante quando eu cheguei aí, até mesmo quando eu trabalhava pela empresa, eu saí do Brasil, vim para cá, e aí você chega aqui, você tem um choque, né? Porque as coisas são muito diferentes comparados com o Brasil. Por exemplo, aqui você ganha por hora. Se você trabalhou, você ganha. Se você não trabalhou, você não ganha. Ponto. Não tem férias remuneradas, não existe 13º, não existe, eu vou sair, eu vou pôr o meu chefe lá ou a empresa na Justiça do Trabalho. Você pode até pôr, desde que exista um motivo de assédio, de outro qualquer exposição, bullying, isso você pode, mas vou pôr na Justiça do Trabalho porque ele me fez trabalhar hora extra, porque isso, porque aquilo, não, não tem, não rola. Então, isso flexibiliza mais o empresário aqui a contratar mais gente, porque como ele não gasta tanto dinheiro com indenização, né, outras coisas, ele consegue contratar mais gente e aí a moeda gira aqui, a roda gira aqui, né? Então, essa é uma parte bacana, que é muito diferente do Brasil. Não existe tanta lei protegendo o trabalhador, tem as leis básicas de assédio, de bullying, essas coisas todas tal, mas não tem esse tanto de lei que existe no Brasil para poder engessar ou fazer com que o empregador seja mais rígido com a situação. Por um outro lado, como existe essa flexibilidade do funcionário não ser livre, né? Então, vamos supor que a empresa aqui oferece X dólares por hora. Ele está trabalhando com você. Vem um concorrente teu e oferece X mais um, ele pode sair no outro dia se ele quiser. Porque como não tem o vínculo, não tem essa multa rescisória, se eu mando ele embora, não tem nada disso, ele também tem a flexibilidade de poder sair por um negócio melhor para ele, né? Sem ter nenhum tipo de penalidade para ambas as partes. Então é muito diferente, Felipe. Aqui a lei trabalhista aqui ela é bem flexível para o empregador aqui, sim. Amém, meu irmão. É interessante falar sobre isso porque muita gente, eu ainda pretendo fazer uma série de conteúdos sobre essa questão da CLT, né? Das leis trabalhistas que regem o nosso país, ou que vigoram no nosso país, porque, por um lado, para nós trabalhadores é muito bom ter muitos direitos, ter muitas proteções. Só que, por outro lado, é realmente oneroso para um empreendedor. É dificultoso e é muito burocrático abrir uma empresa no Brasil. É dificultoso manter uma empresa no Brasil porque a carga tributária é muito alta. E fora essa questão de várias leis, várias regulamentações do governo, meio que atrapalhando a vida do Uhum. empreendedor e, ao mesmo tempo, também a vida do trabalhador. E como tu dissesse aí, né? Infelizmente, qualquer um, por qualquer motivo, hoje em dia pode processar seu patrão e acabar rachando uma verba muito grande. E não somente funcionários, mas também clientes. Eu trabalhei numa grande empresa daqui do Brasil, uma empresa de departamento, e se tinha um medo enorme, Alfredo, dos clientes processar a loja, dos clientes chegar e fazer algum tipo certos tipos de reclamações que eu, como funcionário, via e eu olhava, antes de trabalhar lá, né, eu ficava pensando, meu irmão, eu nunca me imaginei reclamando por conta disso, não. Mas sabendo disso, eu fico pensando, quanta gente sabe disso e se aproveita de certos conhecimentos para processar, para explorar, para enganar, para ludibriar e por aí vai. E Por exemplo, eu descobri que tem algumas normas aí da lei do consumidor que, tipo, se a pessoa pegar um produto que está vencido, mas está na prateleira da loja, eu não me lembro bem como é o texto dessa lei ou dessa norma, né? Mas basicamente a pessoa pode trocar por um produto dentro da validade e acabar não pagando por esse produto e levando de graça para casa, que foi o que já ocorreu diversas vezes em uma dessas lojas dessa empresa que eu trabalhei, que o pessoal ficava com uma preocupação enorme de recolher tudo que tivesse prestes a vencer para não ser processado e também para não perder produto e dinheiro assim de qualquer jeito.
É, entendeu? Então, realmente muita coisa acaba onerando o empreendedor e, consequentemente, dificultando a geração de emprego e até mesmo dificultando que o nosso salário mínimo deixe de ser mínimo e se torne um pouco maior. Às vezes o pessoal atribui muita culpa ao governo, mas também se esquece que economia, geração de emprego, empreendedorismo tem diversos elementos, é como uma teia de aranha, tem diversas coisas que estão ligadas à geração de um emprego. Tem diversas coisas que contribuem para que uma empresa seja fechada. é. Então, até mesmo recentemente, um dos motivos que eu dou até parabéns a um dos governadores daqui do Brasil, eu não vou citar o nome, até porque eu não, não quero, mas ele tomou uma medida para incentivar a geração de emprego e também incentivar as empresas a contratar mais gente. Uhum. Mas também uma das medidas muito importantes é essa questão, né, de diminuir os impostos. Mas são temas para outras lives, para algum conteúdo de post também, mas é sempre importante falar sobre isso, galera, porque muita gente reclama, não, cadê emprego? Cadê vaga? Graças a Deus todo dia tem. Mas também é importante a gente entender que existem diversos fatores que contribuem para que empregos sejam gerados aqui no Brasil, sejam gerados em outro país, em outro estado. Enfim, existem diversos elementos envolvidos. E um dos motivos de por que o pessoal corre muito para os Estados Unidos para conseguir emprego lá é por conta dessas flexibilidades, do incentivo enorme que existe ao empreendedorismo. O Alfredo pode falar um pouco melhor sobre essa questão do empreendedorismo, Sim. mas pelo que eu acompanho de alguns perfis e de algumas pessoas que eu conheço daí, praticamente parece que o pessoal nasce de berço já empreendendo e abrindo empresa. A nível de eu ver criança e adolescente sendo dono de empresa. E eu fico, poxa, aqui no Brasil, que exemplo a gente tem? Pode ter um ou outro assim, mas é um gato pingado. Claro que todo brasileiro é um empreendedor nato, já vive toda a sua vida empreendendo de alguma forma, mas não de acordo com o que a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, né? Aí, É. se tu quiser comentar um pouco sobre isso, Alfredo. Então, o que uma coisa, por que que o brasileiro sai do Brasil com tantos benefícios e quer vir para os Estados Unidos sem benefício? Né? Fica meio, você concorda que não faz muito sentido o povo no Brasil brigar por tantos benefícios, mas não está feliz e quer vir para os Estados Unidos que não tem benefício? Né? Você acaba sendo, mas isso é meio utópico, né? Porque não faz sentido, né? Por que que eu vou querer sair de um país que me dá tantos benefícios para vir para cá? E aí você começa a pensar por quê? Porque aqui você, toda pessoa que trabalha aqui, seja ela do mais baixo nível quanto do mais alto, obviamente, ela consegue ter o seu carro próprio aqui. E é um carro bacana, é um carro bom, muito bom. Consegue ter sua casa, consegue ter uma qualidade de vida que no Brasil a gente sabe que, infelizmente, a gente não tem, por N motivos. Isso é muito antigo, né? Porque o negócio vem lá de trás. Então, os problemas vêm lá de trás. Então, aqui nos Estados Unidos, quando você não tem tanto. Meu cachorro aqui. Quando você não tem tantos problemas, tantos benefícios, o empregador ele não vai repassar para o consumidor final os preços, o preço vai ser mais barato. Consequentemente, as pessoas vão conseguir comprar. Né? No Brasil, você vê a carga tributária chega de 30%, 70% para você de custo de carga tributária para um produto. E aqui você não tem isso. Então aí você começa a entender por que as pessoas querem sair do Brasil e virem para cá, porque aqui você trabalha como você trabalha no Brasil, talvez até mais nos primeiros anos. Isso é normal, mas você consegue ter essa qualidade de vida muito boa comparada com o Brasil. Depois, é muito fácil empreender aqui. Aqui você abre empresa pelo computador. Os documentos chegam todos na sua casa em 7 dias. Xiu, fica quieto aí. Os documentos chegam na tua casa em 7 dias. Então, as taxas são baixas, você só paga pelo lucro, você não paga por faturamento. Então, você começa a ter algumas coisas que, quando você compara com o empreendedor no Brasil, o empreendedor no Brasil ele tem que ser um herói para poder manter o negócio dele aberto, pelo menos nos primeiros 5 anos. Porque tem estatísticas aí que microempresas e empresas não duram, 70% das empresas não duram 5 anos, quebram antes porque o governo, o Estado te aleja, te mata, né?
de tanta taxa, tanta coisa que tem que fazer para manter o negócio vigente. E aqui não. Aqui qualquer pessoa pode vir, abre a sua empresa aqui, pega o seu ITIN number aqui e consegue sair empreendendo aqui. É muito fácil aqui, né? Então são essas comparações que quando você pega um país aqui como os Estados Unidos, que tem N problemas, mas comparados com o que nós temos aí no Brasil, não chega nem aos pés. Sim, sim. Outra questão também interessante, Alfredo, quais são as vagas e as oportunidades que mais aparecem aí, especialmente para brasileiros, né? Que pensam em estudar e trabalhar nos Estados Unidos. O que é mais comum de um brasileiro chega aí e vai ter esse tipo de vaga? Cara, aqui tem muita vaga é, na construção civil, existe bastante vaga. Estados Unidos é um país que está sempre construindo alguma coisa, né? Então eles estão sempre, a infraestrutura deles aqui é muito grande. Então tem muito trabalho na construção, tem muito trabalho na parte da limpeza, tem muito trabalho em restaurante. Eu estou falando isso para os americanos, para os brasileiros que vêm para cá sem ter um planejamento, tá? Para os que têm um planejamento e têm uma formação, é óbvio que aí você tem trabalhos específicos, empresas específicas. Eles têm um déficit aqui de vagas de trabalho de pessoas qualificadas muito altas, muito altas. Eles estão pegando, por exemplo, um monte de imigrante chinês que tem a formação específica para a área de engenharia, para a área de indústria, tecnologia, da informação, essas coisas, porque aqui eles não estão tendo o suficiente para poder preencher essas vagas. E quem está absorvendo isso? Os chineses. Os chineses conseguem absorver isso e conseguem levar essas vagas, né, por conta dessa disponibilidade que eles têm de estudar, tanto aqui, vem muito chinês estudar aqui, quanto lá na própria China, lá, que eles formam grupos específicos, formações específicas para depois irem para os países atuarem, trabalharem, né, e se desenvolverem lá. Justamente. Tem até o Daniel comentou aí, engenharia tem Daniel, muita vaga aqui. Isso é tem tal. interessante. Daniel é teu amigo? Ele é meu amigo, mora na Carolina do Norte. Ele morava aqui em Chicago, veio do Brasil também e tem muita posição. Ele principalmente lá onde ele mora, lá ele tem uma necessidade absurda. Muitas, se tivesse qualquer engenheiro nível básico, ele consegue encaixar lá porque existe essa necessidade, né? Existe essa demanda aqui dentro. Aqui nos Estados Unidos tem muita vaga. Muitas. Faltam pessoas qualificadas ainda. Por isso que ele me trouxe, por isso que ele trouxe a minha esposa, por isso que ela trouxe o Daniel, porque existem posições específicas aqui que o americano não tem a maleabilidade ou a flexibilidade de atuar nas posições aqui. Por isso que às vezes eles importam esse tipo de mão de obra. Isso aí. É... Cadê? E os desafios aqui, né? Vamos por os desafios que o brasileiro, quando chega aqui, ele enfrenta. Eu acho que o principal é a língua. A língua é um desafio, por isso que eu falei antes aqui que a pessoa, se ela se preparar em aprender o idioma, ela vai conseguir avançar muito rápido aqui. Depois é a comida, principalmente quem é de Recife, assim, e tal, vai, vai sentir muita falta da comida ali. Se a comida for apimentada, oxe, é comigo mesmo. Não, pimenta tem, isso não falta aqui. O que falta às vezes é aquele arrozinho, feijão que a gente demora para se encontrar aqui, achar. Oxe, tem aí não, é? Misericórdia. Aí, Pão francês é difícil de ter, você tem que e fazer o. vocês comem o que aí, pô? Bolacha? Biscoito? A gente já achou, já conseguiu, mas nos primeiros anos, assim, para quem chega aqui, os salgadinhos, né? Por exemplo, coxinha, um quibe gostoso, um pastel, isso não tem. Ou você faz em casa, né? Ou não tem. Quando alguém vai para o Brasil, traz a massa do pastel, faz aqui e tal. Então, acho que o desafio principal é a comida, a língua
Se você é muito apegado com a tua família, nos primeiros meses aí, ou talvez até anos, dependendo da esposa, se a esposa é muito apegada com a mãe, tem algum vínculo muito forte assim, é duro, né? É uma barra que tem que administrar isso bem, então tem que trabalhar bem a cabeça para já saber que vai chegar aqui, vai ter essa diferença aí, né? Essa distância. Hoje com o FaceTime é muito mais fácil você diminuir essa distância, mas acho que são os três pontos aqui mais cruciais para quando o brasileiro chega aqui. E o frio, no meu caso aqui, é o frio também, né? Chicago é muito frio, né? Flórida, outros estados, aí Carolina do Norte, são estados mais tranquilos, mas Chicago é bem frio também. Então, isso é uma coisa que também assusta bastante para nós que nunca tivemos isso daí, né? Sim, Então, sim. são essas coisas. É, as oportunidades de estudo e de qualificação, como é que funciona aí, especialmente para gente que é brasileiro, né? E chegando aí, porque aqui no Brasil a gente tem que fazer o Enem, caso queira fazer uma faculdade ou universidade pública, né? E se for universidade privada, ou faz um vestibular da própria universidade, ou utiliza a nota do Enem para entrar, para ingressar de alguma forma ou conseguir algum tipo de bolsa. Como é que funciona essa questão dos estudos aí para um brasileiro se inserir e conseguir se qualificar melhor? São dois pontos, então. Então, o primeiro ponto, se você for fazer um intercâmbio, você tem que ter o mínimo de inglês. Você faz uma prova para a escola poder te aceitar aqui. Se você não tem o mínimo de inglês, a escola nem te traz. Então, esse planejamento já tem que começar aí no Brasil. Você já tem que fazer uma escola aí no Brasil, algum programa desse que o governo oferece para você chegar aqui com o básico do inglês, né? É, então, para o intercâmbio é isso. Então, a pessoa, para vir aqui fazer o intercâmbio de um ano, ela precisa ter um inglês básico. Depois que você já está morando aqui, existe um sistema chamado TOEFL, que é como se fosse um certificado que você faz uma prova também e ela avalia o nível de inglês que você está e aí ela te deixa você participar ou entrar numa faculdade. Então, primeiro, você tem que ter esse TOEFL. Segundo, existem faculdades aqui, todas as faculdades aqui são pagas, tá? Por mais que ela seja, vamos colocar, community, como se compara, seria como comparar uma pública nossa aí no Brasil, elas são pagas. Elas têm um valor mais baixo, mas elas são pagas. E aí a parte boa disso é que o governo financia isso. Você pode aplicar para o governo e ele paga a tua faculdade e depois você entra num financiamento com o governo e você pode pagar isso em 30, 40 anos. Tá? Isso é a parte bacana que o governo oferece aqui. Então ninguém fica sem estudar aqui. Só fica sem estudar se ele não quer fazer o financiamento com o governo ou se ele realmente não quer estudar. E existe um número muito alto aqui de americanos que não fazem faculdade. Muito alto. Eu até me assustei quando eu cheguei aqui. Eu falei, uau, por que ele não faz faculdade? Porque custa. Né? Então, mesmo o governo financiando, ele não quer ter aquela conta pelo resto, porque tem muita gente que morre e não paga a faculdade aqui. Fica pagando $100 por mês, $200 por mês. E uma faculdade aqui, na média, vamos colocar aqui, na média dos Estados Unidos aqui, ela deve ficar ali entre 50 e 70 mil dólares para você fazer. Então, você pega aqui, divide isso daí por 50, 40, 50 anos e vai pagar o resto da tua vida a faculdade. Mas tem, né? O governo oferece. Então, assim, se você já mora aqui, você dá para fazer esse TOEFL, esse diploma, né? Não um diploma, é um curso que você aplica para a prova lá e eles te dão uma avaliação se você tem. Se você passou ali, você aplica para uma faculdade e aí você negocia se você vai pagar à vista ou se você vai pagar por ano ou se você vai aplicar para o governo. E depois, Massa, e massa. depois você tem que escolher os cursos que você tem, você tem que ter um número, um mínimo, um nível de notas médio para continuar estudando, porque se você cai, eles também não deixam você evoluir, não deixam você avançar, se você tem notas muito baixas, e eles cancelam o teu financiamento também. Então tem umas regrinhas que você tem que seguir e se dedicar aqui para poder seguir em frente, entendeu? O processo seletivo para vaga de emprego aí, Alfredo, funciona como funciona aqui no Brasil, de você enviar ou entregar currículo, fazer teste de português. No caso, aqui no Brasil, português, matemática
e redação e depois testes comportamentais ou é diferente? Como é que funciona aí? Na média é Essa igual. questão. Na média é bem igual, é bem parecido. Você submete seu currículo, seja eletrônico ou você envia. Geralmente hoje 99% é tudo eletrônico. Você entra no site das empresas, tem lá as open positions, você verifica as posições, aplica e aí você começa uma comunicação por e-mail com eles, né? Depois desse processo, você consegue, eles te chamam para uma entrevista cara a cara, né? E aí, se evoluir nessa entrevista, você começa a passar por outros departamentos, envia toda a documentação provando que você ou é formado nisso, ou é formado naquilo, conforme você falou, e aí já te fazem a oferta e você começa a trabalhar. Como eles têm uma necessidade aqui, esse processo, dependendo da posição, estou falando de posições normais, uma posição de gerente, de diretor, de vendas, aí você tem outros quesitos que você avalia, né? É, a maneira como a pessoa se comunica, né? Se ela tem uma facilidade de expor a sua posição, por exemplo, você vai mexer com venda, você tem que ter certa, um certo conhecimento em comunicação para poder, né, se esclarecer para a pessoa que você está tentando vender. Então, aí você tem Sim, alguns sim. gatilhos que você vai identificando se a pessoa se qualifica ou não. Mas é bem similar mesmo ao do Brasil. O Daniel comentou aí sobre a questão do LinkedIn, que é fundamental. O ruim daqui do brasileiro é que o pessoal prefere TikTok, Kawaii e esses aplicativos, mas não prefere criar um perfil numa rede tão boa e tão saudável, né? Para conseguir um emprego, conseguir crescer na vida profissionalmente. Mas, Exatamente. enfim, estamos na luta aí. Vez ou outra eu sempre indico aqui ao pessoal, também nos grupos indico ao pessoal, criem um perfil no LinkedIn. Para quem não está assistindo essa live ao vivo ou a gravação, o LinkedIn é uma rede social profissional, especificamente profissional. Você não vai encontrar lá o que encontra no Twitter, no Facebook, em grupos de WhatsApp. Você vai encontrar lá recrutadores buscando candidatos e candidatos buscando vagas. E todos os assuntos que se passam ali dentro do LinkedIn giram em torno do mercado de trabalho, quer seja brasileiro, quer seja internacional. E como o Daniel deu essa dica aí, pessoal, já fica mais uma vez isso reforçado. Se aqui no Brasil o pessoal não valoriza tanto, lá fora isso se torna um principal meio de você saber das vagas da região onde você está, do país onde você está, né? Exatamente. O LinkedIn ele já foi muito bom, muito usado, principalmente no Brasil. Hoje ele já começou a dar umas mudadas, o pessoal está colocando muito conteúdo político, está meio que fugindo da característica que era o LinkedIn específico para posições de trabalho, para perfis de pessoas que estavam, né, querendo ou buscando algo interessante. Então, assim, o LinkedIn de uns 4 anos para cá, ele deu uma mudada um pouquinho, né, no perfil dele ali, mas ainda segue sendo a ferramenta que as empresas mais utilizam, né? Sim, sim. E aí, para quem está disposto a entrar em algum mercado de trabalho ou seguir aqui para esse futuro dos Estados Unidos aqui, tem que estar alinhado, né? Não adianta colocar uma coisa no LinkedIn, porque as empresas hoje elas estão muito espertas, né? Ela olha o teu LinkedIn, depois vai comparar com o teu Instagram, com o teu Facebook. Então, se você coloca uma coisa no LinkedIn ali, cria todo um perfil, né, sério, bonitinho, bacaninha, tal, e depois a pessoa vai comparar com o teu Instagram e ver outras coisas, praticamente vai te complicar nessa entrevista aí, né, ou no seu processo. Então, assim, você tem que ser coerente nas coisas que você faz, tanto no LinkedIn quanto nas mídias sociais. Eu entendo que nas mídias sociais ali, às vezes a gente coloca alguma coisa que desagrada um ou outro, mas não importa. Se aquilo que você acredita, seja constante naquilo que você faz, né? Não adianta você vender um peixe aqui e mostrar o outro peixe, outro lado do peixe podre aqui desse lado, ou vice-versa. Sim, sim. E é interessante até que, não sei se tu já viste que tem um meme, né, que a galera usa, tem 4 fotos, aí tem as 4 redes sociais. Tinder, Instagram, Facebook e LinkedIn. Aí cada rede social a pessoa se apresenta de uma forma diferente. Exatamente. Então não adianta. Se você é conservador, seja conservador. Se você é louco, seja louco. Se você é esquerdo, se você é direita, seja seja você. Não adianta, porque o que acontece? Isso daí, o selecionador, e eu estou falando da época que eu trabalhava na Abbott, que a gente contratava muita gente,
a gente vai pegar. O cara que está selecionando, ele vai identificar isso. Hoje é muito mais fácil do que há 20 anos atrás de você contratar uma pessoa, quando você entregava o currículo em mãos. Hoje não. Hoje é muito mais fácil de você traçar um perfil. Dependendo de quem está contratando, da pessoa que é o responsável da posição, ela quer uma pessoa para trabalhar com ela que se identifica com ela. Então, se ela olhar você, ela achar que você é uma coisa e depois ela descobrir que você é outra coisa, é, falando politicamente, economicamente, socialmente, enfim, seja qual for o critério que ela usa, você vai ter problema com essa pessoa depois. Então, assim, não seja você mesmo na hora que você estiver criando seu currículo, seja para ir ou seja para cá. Sim, sim. E fora que também tem aquela questão, né, Alfredo? Até recentemente eu compartilhei um post aí, um meme, que tem Mark Zuckerberg, e é claro que é uma montagem, pessoal. Mark Zuckerberg segurando uma plaquinha, abrimos vagas, não precisam mandar seu currículo, porque a gente já tem todos os seus dados. Basicamente é isso. Hoje em dia não existe mais privacidade. Todos nós que utilizamos redes sociais estamos expostos. Facilmente a gente consegue esquadrinhar a vida de uma pessoa e saber muitos detalhes, onde a pessoa mora, quem é a família da pessoa, quais são os gostos e hobbies da pessoa. E facilmente uma empresa também consegue ter uma noção do perfil daquele candidato através das suas redes sociais e encontrar o seu perfil. Aí, continuando o que eu estava dizendo, deu uma quedinha aí, mas voltou, graças a Deus. Continuando o que eu estava dizendo, pessoal, uma empresa, através do seu e-mail, ou do e-mail que você colocar no seu currículo lá, ou mesmo através do seu WhatsApp, consegue ter acesso às suas outras redes sociais, ou consegue saber as suas outras redes sociais. E até mesmo sabendo o seu nome, consegue saber suas redes sociais. Exato. Basta se utilizar de alguns dados facilmente encontrados e que facilmente são disponibilizados em processos seletivos para uma empresa ter acesso às suas redes sociais e ver quem de fato você é. Se você é um cara, por exemplo, não que haja nenhum problema. Se você bebe, faz uso de bebida alcoólica, é uma escolha e liberdade sua. Mas se a empresa quer saber se você é um candidato sério e adequado, por exemplo, para um cargo que exija que toda segunda-feira você esteja bem cedinho ali, cuidando de tudo, abrindo a empresa, gerindo a equipe. A empresa vai querer saber como é que você lida com seus finais de semana, quais são os seus hobbies, como é que você se comporta, o que é que você faz. Então, ela vai dar uma sondada nas suas redes sociais. Yeah. Claro que nem toda empresa faz isso, mas muitas empresas já têm feito isso. Exatamente. Então é muito importante a gente, como o Alfredo disse, a gente ser consistente na imagem que transmitimos no processo seletivo, mas também ao longo das nossas vidas e através das nossas redes sociais também. Cada pessoa é livre para defender o que quiser defender, para se posicionar da maneira que quiser, mas a empresa quer saber se você é um profissional adequado para a vaga, se você é uma pessoa comprometida, é uma pessoa consistente, é uma pessoa qualificada também. Não adianta dizer que você sabe inglês, mas aí a empresa vai para as tuas redes sociais e vê que tu não manja de inglês, mas manja de portunhol, manja de porto-inglês. Se vira. Hum. Alfredo, para dar prosseguimento ao fim da nossa live, e pessoal também que está na live aí, quiserem fazer perguntas, podem mandar as perguntas de vocês aí na parte de comentários, mas eu não sei, eu não me lembro se eu fiz aqui. Eu coloquei um ok aqui na pergunta e me esqueci se eu fiz ou não. Mas como é a recepção de brasileiros aí nos Estados Unidos? Como é que os brasileiros são vistos, são recebidos e tudo mais? Como é o clima em relação ao nosso povo? Cara, assim, sempre. Todo imigrante aqui, independente de ser brasileiro, mexicano, venezuelano, ele tem. Ele é bem recebido aqui, né? Eu nunca vi nenhum tipo de discriminação aqui por parte do americano. Tem alguns estados que são mais rígidos, né? São mais fechados com relação a isso, né?
Mas, em geral aqui eu vejo uma boa receptividade. E o brasileiro, ele é visto aqui, sempre quando eu converso com algum americano que já trabalhou com um brasileiro, ele sempre é visto como um hard worker aqui, que eles chamam de um cara que trabalha duro, um cara que faz as coisas acontecer, tem muita flexibilidade, porque o americano, ele é meio, não vou dizer quadrado, nem engessado, mas ele é aquele cara que é para eu acender a luz, eu vou ali acender a luz. Se você não falar para ele a hora que você sair apagar a luz, ele não vai apagar. Entendeu? Então, assim, não tem aquele. Ele é muito. Segue as regras, né? Por isso que eles são tão certinhos aqui, porque eles seguem as regras ali bem certinhas. Não tem meio termo aqui, né? É para fazer isso, eu vou fazer isso. O brasileiro, ele já vai, ele vai acender a luz, mas vai sair, ele vai apagar a luz. Então, ele é mais proativo. Então, eles enxergam essa diferença quando comparado com o próprio americano ou com até o mesmo mexicano, né? Pessoas latinas têm um outro, como acho que a dificuldade de viver nos países é maior e a pessoa tem que se virar nos 30 ali para poder atingir os seus objetivos, quando vem para cá, elas aplicam as mesmas coisas que elas aplicam nos seus países. Então, isso para eles é bom, porque eles conseguem ter uma visibilidade maior aqui com os americanos, né? Então, quando você pergunta para um americano que já trabalhou com um brasileiro, eles têm essa percepção. E a receptividade, de novo, vai depender de como você se comunica. Se você não sabe se comunicar, o americano ele vai dizer, o que esse cara está falando? Não estou entendendo o que ele está falando. Então, pode parecer que ele sabe, duro, fechado, tal, mas não é. É questão de não ter comunicação. Não entende. É diferente do brasileiro. Quando chega um gringo no Brasil, o brasileiro se esforça para falar, para, né, comunicar Sim. sinais, aqui, tal. O americano ele não faz isso. Ele não entende, ele para. Ele não tenta, ele não tem esse coração, digamos assim, aberto para. Não, eu vou tentar ajudar esse gringo aqui que está chegando, que está perdido aqui. Eu estou vendo que ele precisa de ajuda. O americano ele não sabe se você precisa de ajuda, se você é um louco, se você tem algum problema mental. Ele não sabe, ele fica quieto, ele não pergunta. Né? Então, a questão é essa. Se você se comunica bem, você consegue ter uma receptividade boa. Se você não se comunica bem, não é que eles te tratam mal, é que eles não entendem o que você está fazendo. Simples assim. Entendi. Para finalizar, se o pessoal tiver perguntas aí, podem mandar também. Mas para finalizar, que além das dicas que tu dissesse, e principalmente dicas essenciais, né? Que dicas tu daria para quem deseja ou pensa estudar e trabalhar nos Estados Unidos? Tanto para quem é solteiro, quanto para quem é casado e tem esposa e família. Bom, para quem é solteiro é mais fácil, né? Porque ele é um planejamento só. E para estudar principalmente. Então, independente se você já acabou o teu colegial, se você está na faculdade, você pode tirar 3 meses, planejar 3 meses, 6 meses para ficar aqui estudando, né? Isso é possível, não é absurdamente caro falando, né? Não é impossível financeiramente falando. Existem muitos pacotes que você consegue fazer com escolas de intercâmbio no Brasil hoje, pagar em 36, 48 meses aí. Então, para o solteiro, deveria ser um próximo passo para ele. Se preparar para fazer um intercâmbio, de no mínimo 3 meses aqui. Porque isso vai ajudar ele no futuro, tanto aqui quanto se ele decidir voltar para o Brasil. Então, faz um planejamento, entra numa escola, começa a pesquisar pacotes, começa a pagar antes, e aí vem para cá e faz esse intercâmbio aí. Gostou? Pode ficar, pode renovar os vistos, isso não é o problema, isso é fácil. Uma vez você estando aqui com o visto de estudante ou um visto de intercâmbio, a regularização ou a renovação ela se torna mais fácil. Para quem é casado, exige mais planejamento. Existe um planejamento bem maior. Com o filho, então, triplica esse planejamento, né? Mas não é impossível. Tudo vai de você conseguir planejar, alinhar quanto tempo você quer ficar aqui, é 1 ano, é 6 meses. Então você precisa traçar alguns planos, algumas metas, identificar o que você vai fazer aqui nesse período, como vai ser a tua receita nesse período aqui, né? Porque se você vem para cá como estudante, você não pode trabalhar. Então como é que você vai se manter? Né? Até para te dar o visto no Brasil, a imigração ela pergunta, tá ok, me dá o teu extrato bancário aqui, que eu quero saber como é que você vai se manter lá nos Estados Unidos. Porque você não pode trabalhar. Então, exige um planejamento bem mais detalhado e bem mais complexo do que o cara que é solteiro.
mas também não é impossível. Agora, se você trabalha para uma empresa que tem uma filial aqui, aí é muito mais fácil, porque você pode começar a trabalhar internamente com a tua empresa, com o teu chefe, com o teu RH e buscar alternativas de trabalho aqui. Mas, de novo, a empresa não vai te trazer para cá se você tiver zero inglês. Esquece, isso não vai rolar. A empresa não é escola. A empresa vive de lucro. Então, ela vai te trazer para cá, ela vai investir em você, mas você precisa fazer a sua parte também. Estudar, ter o mínimo de inglês para poder se manter aqui, né? Falando, né? Porque financeiramente a empresa vai te bancar aqui por algum tempo. Então, assim, são alguns processos diferentes, né? Etapas diferentes para poder começar do zero aqui. O Maurício perguntou se tu pensa em voltar para o Brasil. Cara, eu não penso. Eu já tenho uma filha que nasceu aqui. As outras duas, uma que eu tenho mais velha mora já no Texas, em San Antonio, está trabalhando lá. Já tem 24 anos, tal. Eu tenho uma que nasceu aqui e tenho a Sofia, de 10 anos, que também já está vivendo aqui. Voltar para trás. A gente nunca fala não, porque nossa vida depende de Deus. Não é. A gente não controla nosso futuro. Se Deus falar volta para o Brasil, a gente vai voltar para o Brasil. Mas se você perguntar, é um desejo que eu tenho? Não. É um plano que eu faço? Não. Isso aí. Alfredo, eu gostaria de te agradecer, meu irmão, pela participação aí, pela contribuição aqui nesse projeto que eu realizo, que eu desenvolvo, né? E que eu busco com a realização dessas lives, tá ajudando o pessoal também, tá orientando, porque mais do que somente saber de vagas de emprego, é necessário também orientação, porque por muitas vezes o pessoal não sabe como fazer um currículo, como enviar, aonde encontrar vagas de emprego. Por muitas das vezes as pessoas pensam, poxa, eu vou buscar uma oportunidade em outro país. Mas como é que eu vou buscar? Onde é que eu vou buscar? Com quem eu vou me informar? Então, essas lives, pessoal, é basicamente para orientar, para ajudar e para servir vocês que nos acompanham. E eu trouxe o Alfredo aí porque ele é brasileiro e vive o campo de batalha. Como eu digo aqui, essa expressão campo de batalha, Alfredo, não sei se tu já ouvisse ela, mas significa que é uma pessoa que vive o dia a dia daquela realidade. É um cara que vive o dia a dia da realidade do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Exato. Então, ele tem toda a vivência aí. Deixa eu ver aqui, alguém comentou mais. A Pri Truman, cheguei quase no final, mas peguei umas dicas. Valeu, pessoal. Valeu também por ter chegado, Pri. Paula e todos os demais aí. Então, essa live vai ficar gravada aqui no Instagram e também vai ser disponibilizada lá no nosso canal no YouTube. Quem puder, já se inscreve no nosso canal no YouTube, tem um link aqui no perfil. Quiserem entrar nos nossos grupos de divulgação de vaga de emprego, no nosso site, tá tudo no link do perfil. Tá tudo no link do nosso perfil, né? Enquanto a gente não chega nos 10 mil seguidores para mandar arrastar para cima, vai lá no link na bio. Alfredo, que Deus te abençoe, meu irmão, abençoe você, sua família aí. Amém. Agradeço pela participação e abençoe a cada um que vai estar recebendo esse conteúdo também. Que bom. Não, Tá? eu que agradeço também. Deus que abençoe Pode a falar. todos aí no grupo aí. E precisar tiver dúvida, quiser alguma orientação que eu possa ajudar aí, pode me buscar aí no Instagram aí, eu tô aí e a gente vai responder o que for possível aí. Amém, meu irmão. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, Tchau, Alfredo. fica com Deus. Deus Um abraço. abençoe. Amém. Tchau, tchau. Amém.